Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós temos a honra de celebrar a memória de São Tomé, aquele que só acreditou quando tocou, quando viu, né? E Jesus diz: bem-aventurados os que creem sem virem, os que vivem pela fé. Hoje nós estamos na época da fé, cujo autor principal, o que age mais hoje na história, é o Espírito Santo, que sempre aponta Cristo, mas é o Espírito, né? Aquele que é inefável, escondido, que age no escondimento, que faz feliz quem sofre lá no fundo, e faz com que aquele que aparentemente está feliz, os ricos, saudáveis, tristes, porque não estão presentes ali, né? Então vamos lá. Um dos principais papéis do Espírito Santo qual é? Quando nós somos batizados, nós somos templo. E isso faz com que nós participemos do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja somos nós batizados, que nos tornamos concidadãos. Pela paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós agora somos concidadãos, como se a gente tivesse naturalidade do céu. Nós temos o Green Card dos Estados Unidos, né? Que ainda não é naturalização, que é o momento em que nós vivemos os frutos antes do batismo. E o batismo é quando nós pegamos o passaporte de naturalizado, cidadão do céu. Olha só a carta aos Efésios. Irmãos, já não são mais estrangeiros e imigrantes, mas concidadãos dos santos. A nossa alma, nossa vida foi feita para o céu. A igreja acredita na predestinação de todos para o céu. Os protestantes, um pouco de Lutero, mas mais Calvino, que é um dos fundadores da presbiteriana, mas também essa ideia passa por todo o protestantismo, né? Calvino dizia que existe uma dupla predestinação. A predestinação para o céu e a predestinação para o inferno. Se você quiser deixar algum presbiteriano bem sem graça, basta você falar assim, e vamos falar de dupla predestinação. Até eles acham meio estranho. Seria como se alguém nascesse para o céu e outros nascessem para o inferno. Porque Deus escolheu. Por que chegou a esse tipo de pensamento? Porque no protestantismo, eles confundem pecado original com pecado atual. Espera aí, padre, o que você está falando? Para nós católicos, o pecado original, com o batismo, se torna uma cicatriz, chama concupiscência desordenada, mas ele é apagado. A única coisa que fica é uma tendência ao pecado, chamado fomes peccati, a fome do pecado. Todo mundo tende ao pecado. O pecado do orgulho, da vaidade, o pecado de ser egoísta, da busca do prazer, de querer viver o prazer. Isso se chama concupiscência desordenada, né? Para o protestante, o pecado original é a mesma coisa de pecado atual. O pecado original para nós não imputa nenhum tipo de culpa. O pecado original para o protestante destrói a mente. Para eles a razão não tem mais solução. A razão está totalmente destruída pelo pecado. O homem não é capaz de nada por si só. Por isso que tem solos fide, só fé. Basta crer. Não tem como mais confiar no ser humano. Ora, isso gera um problema. Se a razão humana não é capaz de buscar o bem por si só sobrou Deus ter que escolher quem vai para o céu, vai para o inferno. Estão acompanhando o raciocínio ou não? Ou está meio confuso? Ou confuso e meio? Vamos lá. Se a nossa razão para o protestante foi destruída pelo pecado original, eu não posso escolher o bem por mim mesmo. Eu não posso decidir buscar o céu. Concorda ou não?
Então quem tem que escolher se eu vou para o céu ou para o inferno? Deus. Por isso que surgiu a dupla predestinação. Esse tipo de coisa é mais fácil de falar na formação, que até hoje eu não consegui fazer nenhuma aqui. Um dia vai chegar as formações, calma, lá vocês vão entender melhor. Mas vai engolindo seco. Para o protestante, a razão é corrompida pelo pecado original, eles confundem pecado original e pecado atual. E isso faz que nós nos tornemos incapazes de buscar o bem. E isso impera que Deus escolha quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Entenderam? Aí surgiu outra coisa. Como é que nós vamos saber quem vai para o céu então? Quem Deus escolheu? Aí vem a teologia da prosperidade. Aqueles que prosperam é que vão para o céu. Nós estamos iambados, não? A maioria de nós está iambado. Quem está prosperando aí? Ninguém quase. Nós tudo vamos para o inferno, então. Quem está de carrão aí de fora, andando comprando carro, é esses que vai para o céu, segundo a mentalidade deles. Com certeza, não pode ser verdade, concordam? Imagina, por exemplo, como eu já vi, aquela senhorinha que ganha um salário mínimo, cuida dos netos. Aí eu atendi uma senhora uma vez num bairro pobre, que ela pegou 2 crianças de um drogado que largou as crianças. E foi criar os meninos, mesmo ganhando um salário mínimo, ou 1,5, não lembro. O povo ajudava, né? Aí eu fui com o promotor, na época eu atendia como médico, aí o promotor disse assim, mas como é que a senhora pega esses meninos com um salário assim? E ela olhou para ele e disse, o senhor queria que eu deixasse eles passar fome, doutor? Trocou, ela deu meio pau, né? Essa mulher, tadinha, que ganha 1,5 salário e cuida de 4 meninos, não vai para o céu, não? Ela não prosperou, não ficou rica? Tá vendo como é bom vocês entenderem de onde surgiram essas ideias que tem hoje, né? E olha só, muita gente vem para a igreja ainda católica com essa mentalidade. Acha que vai chegar na igreja, todo mundo aqui é santo, ninguém tem ciúme, ninguém fofoca, o padre é santinho, só fala, oi, eu te amo, Deus é amor, né? Acha que vai chegar aqui, os problemas vão acabar, as contas vão chegar pagas. É ou não é? Essa é a chamada primeira conversão de Garrigou Ganges, que é a conversão dos sentidos. A pessoa que vem para a igreja no início, ela vai ter que se converter. Ela vai descobrir que os problemas continuam ou até pioram. Que às vezes a gente fica até meio quebradinho. É ou não é? Eu achei engraçado uma vez, tinha uma paroquiana que se afastou da igreja, da paróquia um tempo, depois ela foi voltando. E aí nesse período que ela afastou, ela pôs uma piscina coberta na chácara. Aí eu fui com um acólito meu num retirozinho. Aí quando nós chegamos na chácara, o acólito falou, padre, é só afastar da igreja, prospera. É só afastar da igreja. Mas não é bem assim não, gente. Pode vir para a igreja, aqui todo mundo prospera, todo mundo aqui está rico. Vem para cá. Quando você vier para a igreja, você vai ver o trem ficar bom. Você nunca vai ficar doente, vai ser ótimo. Pegou, será? Será que vai vir mais gente? Não. Ninguém acredita não, né? Mas não é que todo mundo vai ficar complicado. Alguns vai prosperar, alguns têm que prosperar aí. Nem que sejam uns 2, 3 para dar emprego para os outros, né? Mas o mais importante é entender que não é a prosperidade, que não existe uma dupla predestinação, que Deus predestinou todos nós para o céu. Com o batismo nós somos concidadãos do céu, ok? Uma família. Então nós temos que viver neste mundo pensando no céu. E aí sim, mesmo que nós passemos por dificuldade financeira, mesmo que caluniam a gente, mesmo que tem doença, mesmo que a gente perde quem a gente ama, nós vamos ser fiéis até a morte, porque a nossa vida não é aqui, a nossa meta é o céu. Essa é a diferença do católico cristão de verdade.
mesmo nas provações, mesmo com tudo, fala, Senhor, e como fazer isso? Pedindo, Senhor, me ajuda a ser perseverante. Me ajuda. Às vezes eu estou desanimado de ver tanto mal no mundo. Imagina lá, terremoto, eu vendo uma mãe, vendo os meninos ser enterrados na frente dela lá na África, porque é cristã. Aquilo me dá uma dor no peito. Mas o que eu falo? Senhor, ajuda a ser fiel, me dá a graça de ser fiel até a morte, mesmo com todas as dificuldades. Então, nós vamos ter como meta o céu, sabendo que já somos concidadãos do céu, porque fomos batizados, com o único fundamento. E esse templo, essa igreja, tem as colunas que são os apóstolos, os 12 apóstolos. São Tomé é um deles, né? Então imagina a pedra angular que sustenta toda a igreja, que é Cristo, as colunas são os apóstolos, e nós, se nós for um grãozinho da argamassa, já tá bom, né? Sei lá o que, do cimento. O importante é participar da igreja de Cristo. Então é essa a esperança que nós estamos tendo aqui, ó. É nele que toda construção se ajusta e se eleva. A nossa vida só tem sentido em Cristo, nesse edifício que é a igreja. Então todo mundo só vai achar sentido na vida na igreja, batizado, buscando a graça para suportar a dor deste mundo. Não é difícil de entender que é impossível não ter dor, decepção, tristeza. Mas o nosso olhar, não, se você está passando por dificuldade financeira, se você está com doença, você não é esquecido por Deus, você é amado. A alegria na dor. A Daniela, essa do Felipe, que está com câncer, ontem me ligou e disse que estava na capela e disse, não deixa o Felipe sofrer. Aí ela disse, que veio no coração dela, alegria na dor. Aí no mesmo dia, teve que fazer um monte de picada nele, ressonância, para começar o tratamento de quimioterapia. E ela disse, não tem como poupar o Felipe do sofrimento. Nós vamos ser felizes na dor, no sofrimento. Essa é a chave, né? Ela disse que quando contou para ele chorou porque o cabelo ia cair. Aí passou um tempo, ela rezou e ele disse, mamãe, pode rapar daquele jeito assim? Não sei como é que ele falou o nome lá. Então, criança é muito fácil, né? De incorporar, não vive aquele drama. Então, isso por quê? Porque nossa meta é o céu. Nossa meta é a cruz para chegar ao céu, né? E o Evangelho, justamente esse momento em que Tomé quer tocar, né? Vimos o Senhor. Não, só acredito se eu vir a marca dos pregos das suas mãos. Que é interessante. O corpo glorioso tem algo de continuidade deste mundo. Lá no céu vai ter algo que eu fui médico, padre, da minha família. Outro dia não. Várias vezes eu atendi mulheres chorando, porque uma vez o Frei Gilson falou que lá no céu você não vai ser esposo nem esposa. E sei lá o quê. Aí chorou, eu não vou saber que é meu marido. Eu falei, gente, não é isso. No céu tem um matrimônio com Deus, mas é claro que aquela questão conjugal vai estar lá. Algo de, assim como os pregos de Jesus ficaram nas mãos, o fato de você ter sido uma esposa, um esposo, né? Claro que isso vai ficar marcado no céu para sempre, óbvio. Não é um casamento aqui como é para ter filho, é casamento com Deus, mas esse amor entre o marido e mulher, quando tem amor, né? Eu já contei a história de uma paroquiana, ex-paroquiana, que eu entrei nessa sacristia assim, aí ela estava comentando com a outra lá. Você acredita que meu marido esses dias chegou em mim e disse, meu bem, nós vamos ficar lá no céu para sempre junto. E ela disse, não, lá também não. Então, para alguns, os Frei Gilson fez alguém chorar, né? Para outros, alegrou. Graças a Deus, lá eu vou estar bem livre. Bem, eu vou agradar todo mundo, então, ó. Para quem estava chorando, achando que no marido não ia conhecer, não, você vai ter como seu marido, não como casamento, mas você vai saber a vida que vocês tiveram, vai ter aquele afeto, aquele amor elevado ao expoente, né, o amor de Deus um pelo outro. E aquelas
e achou bom, pode ficar tranquilo. Se o seu marido chegar no céu, você vai amá-lo muito bem lá e ele vai ser bonzinho, o melhorzinho. Tudo que você queria nele, vai ter lá no céu, né? Não tem um matrimônio como é o matrimônio no mundo, mas o matrimônio é com Deus, né? Tanto é que na 7ª morada é um matrimônio com Deus, mas existe sim esse afeto, esse amor com os filhos. Santa Rita está com os filhos no céu, né? Até com o tranqueirinho do marido, que beijou a cruz lá na última hora, né? Então, não é isso. Vai ter conhecimento, sim, o amor familiar. Não vai ter o matrimônio como aqui hoje, porque não vai gerar mais ninguém, né? O matrimônio é para gerar vida. Lá vai ter todas as almas já, ok. Bem, então vai ter algo deste mundo e algo de descontinuidade, que é tudo novo, a plenitude, a luz. Por isso que Maria Madalena não conheceu Jesus na hora. Senhor, onde colocaste esse meu Senhor? Né? O jardineiro, que é uma conotação do novo jardim do Éden, né? Que Jesus cria. Os apóstolos, os discípulos de Emaús também conversaram com Jesus um tempão e não viram que era Jesus. Então tem algo de continuidade e tem algo de descontinuidade, tá? 8 dias depois, os discípulos novamente reunidos em casa, Tomé estava com eles, a porta fechada, ou seja, o corpo glorioso passa no meio das coisas, né? Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. E Tomé tocou, né? E disse, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Hoje nós podemos tocar a Eucaristia. Hoje vai ter adoração, né? Vigília. Tocar a Eucaristia e diz, meu Senhor e meu Deus, eis-me aqui. Estou aqui, eu te amo. Vocês podem vir aqui ficar diante do Senhor. Por isso que é importante, gente. Nenhuma oração em casa substitui você rezar diante de Jesus. A missa e Jesus. Rezar o terço aqui no Santíssimo. Falar com Ele, meu Senhor. Você vai acostumar com a presença dEle. E essa presença dEle vai te dar força para aguentar. Não tem como, gente. Aquela fala que eu falei da prosperidade era só brincadeira. Né? Não tem jeito de eu enganar vocês. Nós vamos ficar velhos, nós vamos perder saúde, nós vamos perder quem a gente ama, a vida. Não tem jeito. Mas se nós segurarmos na âncora que é Jesus, nós vamos passar por essas provações com a graça de Deus firmes e depois vamos ganhar a vida eterna. Que São Tomé interceda para que nós possamos crer, meu Senhor e meu Deus, pela fé, né? Senhor, aumenta a nossa fé. E que Nossa Senhora, a Rainha do céu e da terra, a Mãe da fé, venha e nos faça nascer de novos, como pessoas revividas pela graça, cheios de fé, esperança e caridade. E que o Sagrado Coração de Jesus nos proteja de todo o mal. Assim seja.